Oi, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos começar aqui a nossa primeira aula. Eu vou já pegar a apostila, começar a fazer a correção. Vou fazer de um modo diferente, tá? Eu vou falando as questões e explicando o conteúdo, tá bom? Porque senão vai ficar um vídeo muito extenso. Então vamos lá na primeira semana. A primeira semana pede para a gente fazer a atividade da página 15 e 16. Nessa primeira atividade, está uma forma mais tranquila. O que vocês precisam saber de imediato? Saber fazer a divisão de números fracionários. Como que eu faço a divisão de números fracionários? É numerador dividido pelo denominador, que é o que a gente vai ver aqui agora, tá? Primeira atividade. Pesquise na internet e assista os vídeos sobre dízimas periódicas simples e compostas. Então, a número 1 é simplesmente para vocês assistirem os vídeos, fazer as anotações necessárias, né? E anotarem as dúvidas, ok? A número 2. Escreva as frações abaixo em números decimais. O que são números decimais? São aqueles números que possuem vírgula, né? Registre todos os cálculos na atividade de cada item. Depois, confirme os cálculos utilizando a calculadora. Só que antes da gente começar a entrar na atividade 2, a gente vai fazer o seguinte. Na atividade 2, eu tenho que lembrar que para fazer a divisão de números fracionários, eu tenho que dividir o numerador pelo denominador. Vamos fazer um lembrete aqui agora. O que é uma dízima periódica? É um número decimal é um número que possui vírgula, com infinitas casas decimais, infinitos algarismos após a vírgula, os algarismos depois da vírgula ou parte deles são repetidos infinitamente. Então vamos ver aqui um exemplo. Se eu tenho 3,5555, então esse é um número decimal. Por que eu sei que é um número decimal? É um número que contém uma vírgula. Antes da vírgula é minha parte inteira, depois da vírgula é minha parte decimal. A minha parte decimal, ele possui números que repetem várias vezes. Esses pontinhos aqui quer dizer que eles vão repetir infinitamente. Ou eu posso representar assim também um outro número decimal, 3,1515, pontinho, 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 que quer dizer o quê? Que ele vai repetindo várias e várias vezes. Então isso é uma dízima periódica. Por que é uma dízima periódica? Porque ele tem um período. É um número que se repete várias vezes. No caso dessa dízima periódica aqui, o período é o número 5. Essa outra dízima periódica aqui, o período é o número 15. Agora, o que são dízimas periódicas simples? Logo após a vírgula está o período, algarismo que se repetem infinitamente. Por exemplo, 0,2222, pontinho, 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 logo após a vírgula eu tenho o período. É o número que está repetindo. Eu posso representar essa dízima periódica dessa forma, ou eu posso simplesmente colocar 0,2 e colocar um tracinho em cima do período, que é o número que se repete. Então, é a forma mais simples de se registrar uma dízima periódica simples. Se eu colocar 13,45, 45 infinitamente, isso quer dizer o quê? Que o meu período é o número 45, que ele está repetindo o tempo todo, e eu posso representar ele dessa forma, coloco minha parte inteira, que é 13,45, que é o número que repete, certo? Aqui eu tenho 1,17349, 17349. O que me indica? O próximo também vai ser 17349. Então, é uma dízima periódica simples. Por que simples? Porque esses números aqui, esses 5 números, eles estão repetindo. Então, isso aqui tudo é meu período. Então, eu vou escrever o 1, que é a parte inteira, e vou colocar 17349
tracinho em cima, que é a forma mais simples de se escrever, tá? Vou tentar falar de uma forma bem a linguagem suas aí, para descomplicar a matemática, viu? Vocês não vão complicar a matemática, não. Dízima periódica composta. Após a vírgula, antes do período, o que a gente viu? Que período não é aquele número que está sempre repetindo? Antes do período, algarismos que se repetem infinitamente, há outros algarismos que é chamado de anteperíodo. Então, na dízima periódica simples, após a vírgula, eu vou ter só aquele número que vai estar sempre repetindo, aquele período. A dízima periódica composta, antes do meu período, eu vou ter um número. Aquele número está lá para bagunçar. É um número diferente do que está se repetindo o tempo todo. Por exemplo, 0,32222 pontinho infinito. O que eu percebo aqui? Está repetindo o número 2. Então, esse 2 aqui é o período, é um número que repete. Esse 3 aqui, ele veio para quê? Para complicar, né? Para chamar nossa atenção. Então, como que eu vou escrever aqui de uma forma mais simples? A parte inteira, que é 0,3, que é o anteperíodo, e o 2, que é o período, risquinho em cima. 13,724554545 até infinito. O que eu percebo aqui? Que o meu número 45 é o número que está repetindo. Se ele é o número que está repetindo, ele vai ser o período. Esse pedacinho que está aqui, ó, esse 72 é meu anteperíodo. Então, eu vou colocar o risquinho só em cima do período. 5,00777, então 5,0077 é o número que está repetindo o tempo todo. Continuando aí, agora nós vamos para a nossa correção de fato, tá? Na nossa correção, a número 2 pede para a gente fazer a divisão de números fracionários. O que são números fracionários que eu falei para vocês? É o número que aparece na forma de fração. O número em cima do traço de fração é chamado de numerador, o número de baixo é chamado de denominador. Então, eu vou pegar esse número fracionário, ele quer que você faça os cálculos e represente na forma decimal, que é esse número que aparece aqui, tá? Para a gente ganhar mais tempo, eu já deixei os cálculos prontos. Então, 9, que é o numerador, dividido pelo denominador, fazendo todos os cálculos, eu achei 2,25. Que é meu número decimal. Na letra B, a mesma coisa, eu tenho um número fracionário, numerador, denominador. Então, eu vou fazer numerador, denominador. No caso aqui, o numerador é 1, o denominador é 6. 1 é menor do que 6. Portanto, eu vou ter que fazer o quê? Acrescentar um zero aqui, acrescentar um zero aqui e passar a vírgula e continuar com a minha divisão. Continuando com a minha divisão, eu vou perceber que vai estar depois sempre saindo o número 6 no quociente. O que quer dizer isso aqui? É uma dízima periódica, né? Ela vai estar sempre repetindo. Se eu perguntasse para vocês aqui agora, essa dízima periódica, ela é simples ou composta? Ela vai ser composta. Por que ela é composta? Porque eu tenho um período que é 6, mas eu tenho um anteperíodo, que é um número que está antes do período, certo? E se eu fosse perguntar essa letra A aqui, que apareceu 2,25. Essa letra A aqui, pessoal, ela não é dízima periódica. Terminou em zero. Então, ela é uma divisão exata, viu? Na letra C, eu tenho 7 sobre 6, 7 sextos. Numerador, denominador. 7 dividido por 6, fiz todos os meus cálculos, achei 1,1666 infinitamente. Também eu tenho uma dízima periódica composta. Por quê? Porque eu tenho meu período e tenho meu anteperíodo. Na número 3, fala o seguinte: responda as indagações para entender melhor o assunto. Letra A. Qual é o resto da divisão no item A, no item B e no item C? Então, no item A, o que a gente viu? O resto é 0. No item B, deu 4 e no item C, deu 4. Portanto, A
0, deu uma divisão exata. E B e C deu 4. Aqui a gente viu que vai ser o quê? Uma dízima periódica composta. Eu vou escrever aqui para vocês, tá? Para vocês não esquecerem. Então, aqui vai ser uma dízima periódica. Todas as duas são compostas, né? Composta. Ok? Dízima periódica composta. Aí vão lá na B. Os quocientes dessas divisões são infinitos ou finito? O que é quociente? Quociente são essas respostas que eu encontro aqui, ó. Dividendo, divisor, quociente, resto. Então, quociente, uma dízima periódica, quociente é uma dízima periódica e o quociente que deu um número exato. Como é que fala? Deu um número decimal exato. Então, eu tenho no primeiro 2,25, o B 0,166 até infinito e C 1,16666 até infinito. Então, eu posso falar que o A é um número finito, porque teve fim, porque quando eu faço a divisão o resto dá 0. E na letra B e C, a gente vai encontrar uma dízima periódica, ele é infinito. Na letra C, o que fazer quando uma divisão for infinita? Encerrar o cálculo e escrever o quociente na forma de dízima periódica, que é aquela forma mais simples que eu mostrei para vocês. Deixa eu mudar a folha aqui. Tá vendo? Eu tenho uma dízima periódica, é encerrar e escrever de uma forma mais simples. Ó, dízima periódica, escrever de uma forma mais simples. Outra aqui, dízima periódica, escrever de uma forma mais simples. Portanto, essa é a correção e a aula da nossa primeira semana. Então, até a próxima aula, pessoal.